Bom dia a todos. Hoje mais um Experiências com História. Estas experiências com história num local com um cheiro muito característico a Octanas. Antes de mais dizer-vos que já me emocionei aqui várias vezes e estou completamente com a emoção à flor da pele, não só pelo local, mas também pela pessoa em questão. O Zé Pereira, para muitos o Paris, nasceu a 1 de novembro de 71, é um empresário, empreendedor, piloto, entre outros 7.000 ofícios que eu lhe conheço, muito ativo, sempre pronto a atender o outro e uma pessoa de fácil trato. É um aficionado por automóveis e pelo desporto automóvel em especial, um amante em particular dos rallies. Foi eleito presidente do Clube Automóvel de Faf em setembro de 2020, criou o Museu do Rally em Faf, não fosse esta a sua capital. Antes de mais, amigo Paris, é uma honra e certamente haveria muito mais para dizer sobre ti, e é um privilégio teres aceito este convite para este podcast e podermos ter-te como parte da história da Jorge Pinheiro também, não somente agora, neste momento, mas também de há longos anos como cliente, e temos muito orgulho também no vosso percurso empresarial. Mas hoje vamos nos focar essencialmente para o que estamos cá e relembro que isto é uma conversa informal sobre o tema do automóvel e que fluirá entre as histórias que forem naturalmente aqui narradas. Vamos conhecer então mais um bocadinho do Zé Pereira, o Paris, para muitos. E antes de entrarmos propriamente no tema automóvel, eu queria que nos contasses um bocadinho só do teu percurso profissional e da tua paixão chegada aqui. Ora, muito obrigado, muito bom dia a todos, muito obrigado Jorge Pinheiro pelo convite. É um prazer estar aqui neste teu podcast, até porque o tema é um tema que também me diz muito. É uma responsabilidade secundária, uma pessoa tão importante do podcast anterior, Dr. Aparecido Somavielli, uma das minhas inspirações no desporto automóvel, nos rallies em particular, portanto, responsabilidade acrescida para esta entrevista. Não é fácil, mas a dizer que esta minha paixão pelo desporto automóvel vem da nascença. Em Faf existe uma cultura de rallies há muitos anos, pelo menos da minha geração. Os nossos pais não tinham que pegar em nós para nos levar aos rallies, porque o rally fazia questão de passar à porta de cada fafense. Nesse sentido, desde tenra idade começamos a seguir os rallies e a paixão cresceu naturalmente. E este teu bichinho pelo rally, no fundo, vem só dessa situação. Como é que ele te cresce naturalmente e tu participas depois em campeonatos, no troféu? Como é que te leva para este caminho, no fundo? Ora, boa pergunta. A gente faz as coisas naturalmente e depois nem percebe às vezes o porquê delas ter acontecido. Mas na minha visão, no que eu acho que foi esse meu percurso, essa paixão começa por ir ver os rallies. Cada vez passei a ver mais rallies, já não só em Faf, também a nível nacional. E como tudo na vida, nós ficamos lá de fora e começam a despertar aqueles sonhos. Um dia gostava de conduzir um carro de rally. Até quando um pouco antes, já quando numa tenra idade, via esses pilotos, eu achava aquilo astronómico, achava que era inatingível, que não era fácil. Aqueles senhores eram os deuses que nós víamos à nossa frente, pilotos às vezes mesmo ali presencialmente. E um dia começa aquela história, um dia eu gostava de fazer um rally. E começamos a trabalhar para isso. Vamos focando as nossas energias, o nosso trabalho, no sentido de um dia poder adquirir um carro de rally e muito cedo consegui adquirir o meu primeiro carro de rally. Eu nunca fui um piloto muito assíduo, nunca fiz coisas muito a sério. A minha vida profissional também nunca me permitiu, porque eu sempre tive um foco e um empenho muito grande na vida profissional,
que sabia que era aí que também depois me podia proporcionar esses prazeres dos rallies e dos carros de corrida. E então um dia comprei um carro e comecei a fazer um rally por brincadeira, um segundo, e acho que até aos dias de hoje sempre fui fazendo num formato mais simples, sem grandes compromissos, mas sempre fui fazendo alguns rallies. E que te dava um prazer enorme, não é? Isso é uma coisa inexplicável, só quem sente. Quem sente, exato. Olha, e no saudoso troféu Seat Marbella, que todos nós apreciávamos, não só pela particularidade do carro em si, não é? Como é que foi esta tua experiência? Eu já faço de Marbella extra campeonato, já não faço no campeonato. Foi quando termina o campeonato, esses carros ficaram no mercado disponíveis a preços mais económicos e o meu irmão já tinha também corrido com um. Claro que eu acompanhava os nossos pilotos fafenses, têm uma história muito grande nos carros no Seat Marbella, e eu olhava para aquele carro como um carro voador e à minha dimensão à época, porque eram também valores mais económicos. Aquilo era um troféu de loucos. Eu chamo-lhe uma fábrica de fazer campeões. Fizeram-se lá muitos campeões e em Faf temos um legado muito grande. Foi o Dr. Aparecido Smaviel, foi Carlos Costa, Ricardo Oliveira, e espero não me estar a esquecer de nenhum, entre outros que também correram, mas esses foram os principais nomes a nível nacional: Diogo Couceiro, Pedro Azeredo, Rui Madeira, Jorge Pinto, Diogo, imenso. Eu acho que foi uma das maiores fábricas de pilotos nacional. Parabéns à SEAT, que na altura criou esse fantástico troféu low cost e que muito despoltou a atenção de pilotos que de outra forma não teriam começado a correr. Exato, e também acabaram por treinar também depois mais para outros voos, não é? Olha, eu agora queria que nos falasses um bocadinho da tua coleção invejável, no bom sentido da palavra, de automóveis. Quantas e quais as tuas viaturas? E conta-nos particularmente cada história, como é que tu foste buscar e qual foi aquilo que tu sonhaste para ter, de cada uma delas, porque efetivamente eu sinto-me arrepiado por alguns dos carros que tu tens, porque são carros de história. Okay. Conta-nos um bocadinho sobre cada um deles e como é que tu... Uma pergunta sensível e feita num âmbito tão pessoal e tão intimista. Vou aqui ver se arranjo as palavras adequadas para descrevê-la. A paixão pelos carros de rally começa a ver os rallies e começamos a dizer: um dia gostava de ter aquele carro. Começamos a sonhar. Eu acho que é próprio faz parte da natureza humana, que é vimos aquilo e começamos a sonhar com aquilo. Comecei a sonhar com carros sempre na vertente de carros de rally. Se reparem, eu dificilmente tive outro tipo de carro, tirando os carros de trabalho, outro tipo de carro que não tenha uma ligação aos rallies. A paixão pelos rallies é muito grande e então comecei a ver cada um à sua medida. E começo muito cedo. Isto tem inícios há 25 anos, 30, por aí. Claro que não caiu ali tudo de uma só vez. Mas por comprar o primeiro, e se não estou aqui, se a memória não me trai, deve ter sido ali o Mitsubishi Evolution. Depois era insaciável. A paixão por automóveis é quase que desmedida. É preciso termos até algum autocontrole para não fazermos asneiras nas nossas vidas pessoais. E começo a gostar. Gosta-se de todos, Jorge. Aliás, isto de certo é universal. Nós gostamos de todos. E quando temos um, queremos ter outro. E quando temos outro, queremos ter outro. E quando temos... Eu, felizmente, ia comprando o segundo, nunca vendendo o primeiro. Daí que fui acumulando. Também tinha como um objetivo de vida e profissional trabalhar para ter depois aquele meu mimo, que seria ali de 4 em 4 anos comprar um carro para mim
e para, de certa forma, para juntar aos que já tinham, que na altura ainda não considerava coleção, e hoje também considero uma pequena mini coleção, comparado com outras que eu conheço. E então, depois vem o segundo, creio que foi ali o Lancia, depois começo a adquirir o Subaru, depois entro numa espiral de gostos, qual deles é que eu gosto mais, não gosto, qual é que ainda gostaria de ter, tive que me bloquear. Eu gostava de tudo que era carros, tudo que tinha rodas e motor e tinha que ter uma vertente. GTI, Turbo ou Sport, tinha que ter qualquer dessas siglas. E então, um dia foquei-me em ter todos os carros campeões do mundo de rallies dos anos 90. E aí foi mais fácil fechar o meu leque de paixão desmedida. Bloqueei-me só nesse ano, só nesse tipo de carros, nos 4x4 campeões do mundo de rallies dos anos 90, e comprei todos. O último foi o Toyota GT4 que me faltava, portanto, fiquei com... Acho que vou ficar por aqui. Muito bem. Epá, e é como eu digo, pronto, no bom sentido da palavra e do termo, é uma coleção invejável e nós, pronto, mais ou menos da mesma idade, que vimos todas essas máquinas a voar pelos nossos troços. Qual destes carros que nos falaste agora, o que mais te fascina? Não posso dizer que é o que mais gostas, porque gostas de todos, mas o que mais te fascina, o que te dá mais gozo ou mais prazer de conduzir, ou de olhares para ele e dizer, este é aquele que tem os 5 estrelas mais um bocadinho. Eu vou ser repetitivo com esta resposta, mas faz todo sentido. É quase como quando perguntas a um pai ou uma mãe qual é o filho que gostas mais. Ele responde logo, gosto de todos. E eu mantenho, gosto de todos. Vou então não dizer qual é o que me fascina, vou caracterizar 3 de uma forma diferente. O meu coração diz-me que é o Lancia. Sou fã da Lancia, faço parte do Clube Automóvel Lancia Delta Integral de Portugal. É o carro de sonho. Vemos passar na altura os Lancias Martini nos rallies, mexeu comigo e fiquei fã. É o meu carro, acho que de coração. De emoção, ligado aos rallies, é o Subaru. Pela história, a ligação ao Colin McRae, a minha paixão nos rallies pelo Colin McRae, o Subaru, acho que esse é o de emoção que mexe comigo, até porque me permite, volta a mim, dar umas voltas com ele, fazer até um rally com ele. Aquele carro estradal que está ali na garagem, que tem umas linhas arrojadas e que nos enche o peito e que nos permite fazer qualquer estrada nacional com ele e que te dá um gozo tremendo, Mitsubishi Evolution. É vocês. Acho que resumi aqui um bocadinho a paixão por todos de forma diferente. E bem, olha, agora conta-me, tu foste eleito presidente do Clube Automóvel Fafense, pelo Clube Automóvel Serras de Faf, não é? Que é assim que se designa, e menos de um ano depois inauguras este belo museu, Museu do Rally, que só existe este a nível nacional, Museu do Rally, porque há vários museus de automóvel. Quando é que te surge esta ideia, e que eu penso, porque não foi somente depois de ser eleito, naturalmente, não é? Quando é que te surge a ideia de criares este espaço, de criares esta emoção que está aqui? Quando é que te surge esta ideia? Ora bem, esta ideia é uma ligação, é um seguimento do que foi, do que tem vindo a ser esta minha paixão por automóveis, de preferência automóveis ligados aos rallies. E ali, durante a pandemia, somos todos forçados a estar em casa e nunca tive tanto tempo para ir para a minha garagem e apreciar as beldades que ali estavam. Muito honestamente, até achei, nessa época, achei-as mais bonitas do que eram anteriormente. Isto porquê? Num mundo tão competitivo, tu andas sempre a correr, tu quase nem te apercebes
daquilo de bom que tu às vezes tens. São mais até os outros que valorizam que tu próprio. Nessa altura, fechados em casa, comecei a olhar para cada um deles e a apreciar as suas linhas, aquela história que ele representava de uma forma diferente. E começo numa brincadeira que é público, a publicar alguns vídeos com cada um dos carros. Comecei com o primeiro, de brincadeira, com a minha filha, com a Diana, que me acompanha em tudo, que é esta minha paixão pelos automóveis, é uma grande alavanca desta minha paixão e uma força de garantia de continuidade até da mesma paixão. E então faço um vídeo, publico, achei piada. E as pessoas bateram palmas, agradeceram. Faço um segundo, faço um terceiro, faço um quarto. E já tinha uma ideia que um dia gostava de ter aquela garagem muito grande, toda bonitinha, com todos estes carros, e mais ainda, que pensava sempre adquirir mais um, mais outro, mais outro. Aliás, há sempre essa paixão de comprar mais carros, não é? E se o dinheiro sobrar, vai logo para mais carros, como é óbvio. E então, nada melhor que partilhar esta minha paixão com outros entusiastas. Ou seja, não sermos egoístas, não termos isto só para nós. Há peças que são demasiado valiosas para serem só daquela pessoa, que devem ser partilhadas com outros apreciadores daquela peça. E nos carros, em especial, há determinados carros que estão no nosso parque automóvel em Portugal que devem ser partilhados com outros entusiastas para aquela história continuar. E então surge a ideia de, era criar um museu do rally. Abordamos a Câmara nessa época e fomos bem acolhidos. Apresentamos um projeto, ainda de uma forma mais arcaica, mas apresentamos um projeto mais ou menos indicativo do que pretendíamos. Precisávamos desse forte apoio do município, porque não era possível, a título pessoal, criar-se um museu. A Câmara apoiou-nos, deu-nos força, deu-nos aquilo que precisávamos e até deu-nos o que pedimos à época e criamos um museu. Em 2, 3 meses, após luz verde do município, criamos um museu aberto ao público. Muito bem. Um museu este que, no fundo, tem custos e que vai ficando cada vez mais profissionalizado, ou tende a ter que ser profissionalizado, dado as visitas que vai tendo, e mesmo não só de público nacional, mas que eu acho que cada vez mais tem público estrangeiro. Tem. Este museu já é uma máquina, nós temos cerca de 3, 4 colaboradores, embora em formato freelancer, mas muito seguidas, porque há dias da semana que já temos que juntar 2, mais o voluntariado, a parte organizativa que vem aqui prestar apoio, mas essas estão fixas. Nós temos um compromisso com os nossos visitantes de estar aberto todos os dias, incluindo os fins de semana, e com exceção da segunda, que é dia de feriado dos museus, o feriado nacional dos museus. Temos a logística de operação, com a operação destes carros que vão entrando e saindo. Cada vez mais o nosso percurso está no sentido de profissionalizar o museu, para que ele possa seguir por suas próprias pernas e não depender em demasia. Claro que terá que sempre depender das pessoas que motivam e que de certa forma empurram o museu para a frente, mas ele ter a sua própria autonomia. São custos que são custos elevados, e também o nosso objetivo é continuar a evoluir, mesmo em termos de infraestrutura de museu. Nós vamos adquirindo sempre peças, material, merchandising, nós vamos expositores, nós vamos sempre criando, melhorando. O museu tem um objetivo anual de melhorar sempre algo em relação ao ano anterior. Portanto, como dizes, já é uma máquina com alguma expressão de sustentação. Exato. Houve uma altura que fizeste um post
nas redes sociais do Museu do Rally a convidar o Cristiano Ronaldo para visitar o próprio museu. Como é que surgiu esta ideia? Explica-nos um bocadinho. Ó Jorge, é o quereres levar o museu mais longe. Todos os dias pensamos em como levar o museu mais longe. É uma ambição que está presente. E é só assim é que o museu vai crescendo e irá crescer ainda muito mais. O Cristiano Ronaldo mexe, é do futebol, nem tem a ver com jornalismo, mas é um apreciador de carros. Ele é um grande colecionador de carros. Não na vertente rally, com muita pena minha, ele devia ter era a coleção toda de carros do Grupo B, ou comprar todos os WRC que saíram até à data. Mas pronto, tem paixão, parabéns por isso. Então seria uma forma de divulgação. A pergunta ainda se mantém. E Cristiano Ronaldo, se vires este podcast, que eu acho que vais ver, que ele vai chegar a todo lado, vem visitar o Museu do Rally a FAF. Vais ter aqui uma experiência única relacionada com os automóveis, uma experiência diferente de todas aquelas fantásticas que tens tido. Portanto, foi nesse sentido. E muito bem, e muito bem. Cristiano é uma das marcas fortes de Portugal, por este mundo fora, e ainda bem que fizeste este convite, e fica também aqui explícito que o convite se mantém e esperemos que chegue ao Cristiano Ronaldo e que ele naturalmente possa vir a FAF visitar o Museu do Rally. Agora, numa reta final, e porque também temos aqui algum timing que gostaríamos de cumprir, gostarias de deixar algum conselho aos mais novos e às gerações vindouras, quer na vertente de mantermos os nossos espaços e os legados que nos vão deixando, quer também um conselho para o futuro, para os mais jovens? Quero. Para a rapaziada mais jovem, de qual eu me orgulho muito, em termos de, estamos a falar do museu e dos ralis e dos carros de corrida, eu dou-lhes, primeiro vou-lhes dar um agradecimento e depois então um conselho. Agradecer porque eu sinto, nós temos, aqui nas visitas que temos dessa rapaziada mais jovem, tenho sentido, e digo com muita franqueza, que eles cada vez mais têm conhecimento e gosto pela história passada. Eles sabem falar muito bem do que foram os Subarus, os Corsa-Corsa, os Lancias, os Grupo Bs. Portanto, isso é os meus parabéns. Eu acho que houve aqui um desvio há alguns anos atrás. Houve uma paixão, depois houve um desvio. Nós, quando éramos jovens, na idade deles, gostávamos de carros, e depois eu senti que houve ali um desvio e deixou-se de gostar tanto de carros. Agora sinto, mas digo mesmo muito francamente, que os jovens têm conhecimento. Não sei se também são os jogos, os videojogos que os trazem para este tipo de carros, que é o que estamos aqui a falar, que é os carros da história, do desporto automóvel. E agora um incentivo, uma força em termos de futuro. Lutem pelos vossos sonhos. Nos carros em concreto, todos os jovens têm uma paixão daquele ou do outro carro. Lutem por ele. Poupem. Façam economias. Não se foquem em 3 coisas ao mesmo tempo, porque depois não conseguem o objetivo. Foquem-se num, é estudar, é adquirir um carro. Vou me esforçar em dobro, mas vou comprar aquele carro um bocadinho acima do normal, mas o carro dos meus sonhos. E trabalhem para isso e não desistam, porque quando se sonha, normalmente consegue-se. Exatamente. A nossa prendinha habitual é uma simples lembrança da Jorge Pinheiro Automóveis, e queríamos deixar aqui também uma situação que eu acho que é extremamente importante. A Jorge Pinheiro torna-se a primeira empresa associada do Clube Automóvel de FAF, e quero entregar na mão do seu presidente esta inscrição da primeira empresa a criar-se associada do Clube Automóvel. Muito obrigado bem. pela oportunidade. Muito obrigado. Espero que seja um incentivo
para outras empresas também tomar a mesma posição de se associar ao Clube Automóvel de Fado, fazendo a sua inscrição, e também retribuir a visita da Jorge Pinheiro ao Museu do Ronalí com o nosso habitual diploma de visitante. Portanto, Jorge, também para memória futura, aqui um registro da tua passagem por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Por isso, em meu nome pessoal, em nome de toda a equipa da Jorge Pinheiro, queremos prestar a nossa gratidão pela tua amabilidade na cedência para este podcast, ao clube e ao museu a cedência do espaço, bem como tu, naturalmente, teres aceito o convite. Quero deixar também um obrigado muito especial à filha do Paris, à Diana, porque a ajuda dela e o cuidado que teve para que estivéssemos aqui hoje foi excepcional. O nosso muito obrigado a todos. Assim, caro cliente, amigo, parceiro, espectador, esperamos que tenha desfrutado tanto como nós desta conversa informal. Não consigo partilhar em palavras a emoção e tudo aquilo que tenho cá dentro a fervilhar por estar aqui e por ouvir estas histórias muito rapidamente, porque o Paris tem mais que fazer do que estar aqui também a aturar-nos. Sobre todas as viaturas que cá estão e tudo aquilo que o museu representa hoje. A edição e sonoplastia esteve a cargo da equipa do Tiago Nogueira, ao qual eu agradeço desde já o cuidado e a atenção que tiveram na preparação deste evento. O nosso muito obrigado a todos, sejam felizes. Paris, obrigado por este bocadinho, meu amigo. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.